Isaías capítulo 4, versículo 1, não deve ser tomado assim de uma forma isolada, mesmo porque as próprias epígrafes que aparecem em algumas bíblias, elas tendem a modificar um pouco a forma de compreensão do texto, né? Então é necessário que se tome os textos de uma forma homogênea, se eles estivessem ali todos unidos de uma certa forma. Porque mesmo sendo o início de capítulo, ele tem conexão com o que está anteriormente, com outro verso. Necessariamente, lá no capítulo 2, a partir do versículo 18, fala: os ídolos serão de todo destruídos, então os homens se meterão nas cavernas das rochas dos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos seus ídolos de prata, seus ídolos de ouro que fizeram para ante ele se prostrarem, meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado. Esse verso é interessante analisar pelo seguinte: o único local ali na Bíblia onde você vai ter uma correlação quase perfeita é Apocalipse 6. Um pouquinho antes de entrar no capítulo 7 do livro do Apocalipse, vai mostrar ali que os grandes, os poderosos, os ricos, todo escravo e todo livre, se meteram no meio das fendas das rochas e clamaram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode permanecer de pé? Então é interessante ver o paralelo disso aqui, porque vem trazendo justamente essa questão da idolatria, como sendo uma das principais causas dessa atitude horrenda que os perdidos vão ter, porque eles conheceram outro Deus. Sempre se toca nesse ponto da trindade. O Deus verdadeiro é o Pai, de acordo com 1 Coríntios 8, versículo 6. Está bem especificado de que para nós há um só Deus, o Pai, e há um só Senhor Jesus Cristo. Como se entende de uma forma diferente, a maior parte entende que é a trindade, que é o Deus verdadeiro, eles vão, obviamente, clamar nesse dia, porque vão lançar esses ídolos estranhos aos morcegos, e às toupeiras, e vão se meter pelas rochas, pelas fendas, das cavernas, ante o terror daquele dia, porque eles vão ver o Deus verdadeiro vindo, quer dizer, o Filho na glória do Pai. Então tem ali os dois, o Pai como o único verdadeiro Deus, e o Senhor Jesus Cristo, o único Senhor. Então, obviamente que é um ponto central a questão da adoração. E Isaías 4, versículo 1, ele está incluído dentro desses capítulos. Começa ali desde o capítulo 1 de Isaías, com a questão da adoração maquinal que o povo de Israel estava fazendo ali, inclusive transgredir o sábado, que é o mandamento de Deus, eles transgrediam os meus sábados. Tem justamente essa questão por lá. Essa questão do próprio julgamento de Judá e de Jerusalém, ou seja, mostrando as iniquidades que eles tinham, a questão da idolatria. E aí, lá no finalzinho do capítulo 3, ali a partir do versículo 25, diz: os teus homens cairão à espada, os teus valentes na guerra, as tuas portas chorarão e estarão de luto, Sião desolada se assentará em terra. E aí entra: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão nos sustentaremos, do que a nós nos vestiremos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira nosso opróbrio. Como Isaías é um livro profético, tem sim como pegar os termos da própria frase e substituir, porque a própria profecia bíblica e as outras partes da Bíblia nos mostram quais seriam os significados de cada parte. O número 7 é um número de plenitude na Bíblia. Lá em Gênesis 2:3, aí, tendo Deus acabado a sua obra que fizeram no dia 7º, descansou nesse dia de toda a obra como Deus tinha feito. Então, depois de criar o mundo em 6 dias, no 7º dia, que seria a plenitude então de toda essa criação, ele descansa, abençoa e santifica aquele dia. Então, mostrando essa questão do número, a própria numeração em 7 traz essa ideia já da plenitude, simplesmente uma inteireza ou integralidade da coisa. Então, 7. Tem outras passagens da Bíblia também que tratam acerca da mesma coisa. Lá em Gênesis 41, 29 e 30, falando acerca do sonho de José, é bem claro ali que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E ali, de uma forma, obviamente, trazendo essa questão da plenitude. E Eliseu também mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Que Eliseu dando ordem através do servo a Naamã. E aí, para mergulhar o quê? 7 vezes. Se encontra também em Apocalipse 1:4, 7 igrejas. Tem lá em Apocalipse 7 selos, tem as 7 trombetas, os 7 castiçais de ouro e os 7 espíritos de Deus. Então esse número 7 é sempre associado a essa questão da plenitude. Inclusive, quando devemos perdoar o nosso irmão? 70 vezes 7. Por quê? Ou seja, sempre. E que é inclusive uma condição para obter o perdão de Deus. Você ter a capacidade de perdoar os outros. Então tem esse detalhe que envolve a plenitude. Então 7. E lá 7 mulheres. Mulher em profecia, de acordo com Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, assim também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, igreja é o significado para mulher.
Então mulher justamente tem essa conotação de igreja, de comunidade de crentes, o Israel antigo. Tem vários textos também no Antigo Testamento que trazem essa própria ideia. Lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e sua semente, eles te ferirão a cabeça e tu lhe ferirás os calcanhar. Então o descendente da mulher, não só da mulher, mas aquele que nasce através da igreja, Cristo. A igreja naquele tempo, o antigo Israel, que viria, obviamente, os judeus e tal, e deles veio Cristo. Isaías 26,17, como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto, dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti. Deveras, como a mulher se aparta leivosamente de seu marido, assim aleivosamente houveste comigo, a casa de Israel, diz o Senhor. Então a mulher, casa de Israel, mulher, Efésios 5,23, igreja, e traz essa questão então da mulher ser a igreja. Então são 7 mulheres, a plenitude das igrejas. Plenitude das igrejas. E é a condição atual. Cada dia surge uma nova placa de igreja. Sempre defendendo Cristo, né, procurando ali pregar o evangelho e tal, mas sempre alguma coisa diferente. Então a profecia de Isaías 4, versículo 1, ela é totalmente, praticamente cumprida nos dias atuais. Porque é um complexo religioso, tem a igreja mãe, as igrejas filhas, e todas elas dizendo que tem Cristo. Né? Então somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Em Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque és pó, e em pó te tornarás. O pão, ele é sempre vinculado à ideia de alimento físico. Outras passagens trazem ele como alimento espiritual. Ele, porém, respondendo disso, está escrito não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o pão é a palavra de Deus. E aí, mais claramente, é colocado ali em Oséias 2,5, porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpidamente, porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão meu pão, a minha água e minha lã, meu linho, meu óleo e as minhas bebidas. Outro texto também profético que mostra uma prostituta, uma mulher, lá em Apocalipse 17 tem isso, uma mulher prostituta que simplesmente fornica com os reis da terra. E foi o que a Igreja Católica fez durante muito tempo, se associando aos reis. E diz, irei atrás dos meus amantes que me dão meu pão. Vai dizer uma palavra de Deus totalmente forjada, humanamente falando. O pão, a minha água, a minha própria lã e meu linho, né, e o meu óleo. Quer dizer, até o próprio espírito também é adulterado. Não é o espírito de Deus, é um outro espírito, um espírito de demônios. Né, porque não suportaram a sã doutrina, terão coceira nos ouvidos, dando ouvidos então a espíritos enganadores de doutrinas de demônios, né, e trazendo essa questão do óleo. O óleo é o símbolo do Espírito Santo, só que é um outro espírito que está ali. E as minhas bebidas, né, inclusive lá em Apocalipse 17 diz que na mão da mulher havia um cálice transbordante das suas abominações, da sua prostituição, quer dizer, o vinho babilônico representando então a questão das falsas doutrinas, os ensinos gerados através da prostituição, da adulteração da palavra, que veio aí dela. Então trocou o pão, trocou a água, trocou as vestes. Justamente esse texto vem mostrando essa questão do próprio pão, como sendo um alimento espiritual. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas, seus sacrifícios lhe serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmos, e não entrará na casa do Senhor. Muito claro aqui também, essa questão de que todos que comem desse pão adulterado, que no caso aí não é o Cristo, né? Inclusive ele fala isso lá no livro de João, no capítulo 6, que ele é o pão da vida. Então naquele dia 7 mulheres lançaram mão de um homem, dizendo, nosso próprio pão nos alimentaremos, nos sustentaremos. Então o nosso próprio pão, quem que é o pão? O pão é Cristo, mas é um Cristo diferente. É um Cristo com a natureza divina e humana aqui na Terra. É um Cristo que não veio em carne. É um Cristo que tem carne santa, né, pré-lapsariano. Veio sem participar da hereditariedade humana, que não tomou a carne e o sangue como se conhece atualmente. Então um Cristo totalmente diferente, um pão totalmente diferente. Então o símbolo do pão, ele justamente vem trazendo essa ideia, essa questão aí. Em João 6,51 é bem claro, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então a carne aqui, qual carne que é? A única carne que existe, pelo menos por enquanto, né? Que é a carne pecaminosa. Então Cristo em carne pecaminosa, ele não pecou, ele nos dá o exemplo de que através da força do Pai, porque o Filho nada pode fazer de si mesmo, simplesmente através da força do Pai é possível então viver de uma forma agradável à sua vista, ou seja, guardando os mandamentos. Então óbvio que isso, a possibilidade de fazer isso, todo filho de Adão tem. Nenhuma vantagem que Cristo teve sobre nenhum deles. Ele não veio com nada diferente. Era um ser humano comum que veio em carne, uma carne normal. Simplesmente se ela tivesse a Bíblia aberta ali e lesse, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, o pão que eu lhe der é a minha carne. Ela entenderia a forma correta, porque estaria simplesmente só lendo.
Então a carne de Cristo, que representa justamente o pão, né? Eu sou o pão que desceu do céu, é um pão totalmente diferente do que é pregado nas igrejas. Porque nas igrejas, que tipo de Cristo que é pregado? Que tipo de Deus é pregado? Se prega uma trindade, se prega essa questão de Cristo ter então algum diferencial que o habilitasse a vencer o pecado, entendeu? Quer dizer, Satanás não quer admitir que foi um ser humano comum que venceu ali, porque isso seria uma vergonha extremamente grande. Não, tinha que ser um deus, um ser divino ali, ou um semideus pra derrotar. Não podia ser um ser humano comum, porque isso justamente, se fosse um ser humano comum, acentuaria ainda mais a derrota vergonhosa que ele teve. Agora o detalhe é que, de fato, Cristo é o pão que desceu do céu. E o que o povo faz? Trocou o pão, né? Nós do nosso próprio pão nos alimentaremos. Naquele dia, 7 mulheres, ou seja, naquele dia, todas as igrejas, porque 7 é o número de plenitude, e mulher é a igreja. Naquele dia, 7 mulheres lançarão mão de um homem. Esse homem é Cristo. Tem lá Isaías 53, tem vários outros textos que mostram justamente essa questão do filho do homem, quer dizer, Cristo, é justamente essa pessoa, entende? Então, ele é o homem, e aí se percebe essas ideias que vêm em virtude disso. Então, as igrejas trocaram o pão que elas estão se alimentando. Elas não estão se alimentando de Cristo, do Cristo verdadeiro. Simplesmente se comete o mesmo erro que o povo de Israel cometeu. Temos fastio desse pão, porque eles não suportavam o maná. Chegou a um certo ponto que o maná se tornou um pão vil dentro da linguagem deles. E hoje, infelizmente, o Cristo verdadeiro, dentro das Escrituras, ele não é aceito. Qualquer um que confesse ser Jesus o Filho literal de Deus é expulso da sinagoga, entende? É expulso porque Cristo não pode ser o Filho literal de Deus. Ele é o quê? Um coeterno com o Pai. De acordo com as teorias filosóficas e teológicas que existem. No caso das vestes, quando essas mulheres elas trocam então a veste, nós queremos nos vestir do que é nosso. Então, lá em Gênesis 35, versículo 2, então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que estão no meio de vós, purificai-os e mudai suas vestes. Aqui ele associa 3 coisas: os deuses estranhos, a questão da purificação, quer dizer, é como se a pessoa se purificasse por ocasião de tirar as vestes e lançar fora os deuses estranhos. E Jacó não conhecia a trindade, conhecia apenas o Deus verdadeiro, que é o Pai. Então, óbvio que ele consideraria a trindade como um Deus estranho. Então, se esses caras no passado, inclusive Moisés, que teve frente a frente com o próprio Deus, se eles mesmos não cogitaram a possibilidade de uma trindade, né, que é um conceito totalmente estranho, de 1 em 3, 3 em 1, é óbvio que teriam isso como um Deus estranho e pediriam também da mesma forma: tirem esses deuses estranhos do meio de vós, purificai-os. E troquem também as vestes. Troquem também as vestes. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como um noivo que se enfeita com suas joias. Então traz também essa questão aqui bem claramente, porque me vestiu de roupa de salvação, as vestes representando a salvação, cobriu-me com manto de justiça, o manto então representando a justiça. Então as vestes elas trazem essa conotação de que seriam as vestes dadas por Deus, a salvação dada por Deus e a justiça de Cristo, e vem nesse símbolo através das vestes. Então é uma hora que essas mulheres de fato dizem: 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo: do nosso próprio pão nos alimentaremos. Quer dizer, não querem o pão que vem do céu, que é Cristo. Querem um outro pão forjado pela teologia delas mesmas, nessas igrejas, pelo próprio sistema filosófico ali, que vai forjar um pão totalmente diferente, e o pão é a carne de Cristo. E aí se fala que essas mulheres elas então se vestirão dos vestidos delas mesmas, com suas próprias vestes, com nossas próprias vestes nos vestiremos. Então a justiça própria, claramente, é colocado aí, não a salvação pela graça, mas uma graça barata, que simplesmente a pessoa diz que aceita Jesus. É só observar o que acontece nas igrejas cristãs atuais, que é justamente o que o texto lá de Isaías está denunciando, porque no dia da volta de Jesus acabou essa questão de placa de igreja. O que tu vai ter ali é simplesmente um povo que tem características X, Y, Z e ponto. Se não tiver essas características, não vai entrar, que inclusive já foi falado essa questão. Apocalipse 14, 12, 12, 17, entendeu? Lá em Apocalipse 14, versículo 6, aí lê lá a primeira mensagem angélica, a segunda e a terceira. Aquelas características. Não tem mais placa de igreja. O legacy religioso acabou. Não existe mais. Por quê? 7 mulheres lançarão mão de um homem dizendo. Quer dizer, a integridade completa de todas as igrejas, todas elas trocaram o Cristo verdadeiro por um outro Cristo, baseado nas teologias, nas filosofias. Todas elas trocaram a justiça que vinha de Cristo por outras vestes que estão sendo vestidas por elas. E aí fala que estão somente querendo ser chamados pelo teu nome. O nome na Bíblia ele tem que ver com caráter. Então sempre tem essa questão do nome envolvido com essa ideia do caráter. Lá em Isaías 9,6, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quer dizer, e será chamado, e se chamará seu nome. Então o nome
vem justamente vinculado às características herdadas que ele tem em relação ao Pai. Porque o Pai é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, então ele pega e herda então todos esses nomes. Veja que o texto não diz que ele diz que se chamará o seu nome. Inclusive lá em Hebreus diz que ele herda um nome muito mais excelente do que o dos anjos. Justamente porque tu és meu filho, hoje te gerei. Então, como filho unigênito do Pai, ele herda, como diz Hebreus capítulo 1, todas as coisas do Pai, inclusive os próprios nomes, tá? Que envolvem também a ideia do Pai. Então o nome sempre com essa intenção de mostrar o caráter. As vestes representando então essa questão, Apocalipse 3:5, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então a questão das vestes é muito interessante, tá vendo? E aí fica bem mais fácil de entender essa questão do verso. E 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão e nos vestiremos do que é nosso, não somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Então 7 mulheres, a integridade de todas as igrejas, naquele dia, lançaram mão de um homem, que é o próprio Cristo, dizendo: nós comeremos o nosso próprio pão. Então, elas vão rejeitar o Cristo verdadeiro, o Cristo bíblico, que veio em carne pecaminosa, que era a única carne que tinha para vir, que rejeitam o Cristo Filho de Deus, literal, que então trocam o pão, então vão estar pegando um pão aí bolorado, cheio de fermento inclusive dos fariseus, né, que tinham uma compreensão totalmente diferente de Deus. Então trocam o pão e nos vestiremos o que é nosso. Então trocam as vestes também, não vão pegar as vestes de justiça que Cristo oferece, mas não está pegando vestes de justiça própria. Mas é a pessoa acreditar que a lei foi abolida e crer que vai para o céu mesmo assim, né, sendo um transgressor da lei, e vai para o céu pecando, né, portanto, de acordo aí com 1 João 3, verso 4, que diz que transgressão, o pecado é a transgressão da lei. Então as pessoas que creem que a lei foi abolida simplesmente acham que é possível ir para o céu pecando, né, em boa sorte. Então, nos vestiremos do que é nosso. E, inclusive lá em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 8, é falado ali claramente que o linho fino, puro e resplandecente, são os atos ou as obras de justiça dos santos. Inclusive tem um outro verso na Bíblia que fala: e ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, isto é, da terra, digo eu, ou vivo eu, diz o Senhor, que nem um filho nem uma filha se salvariam, mas salvariam somente a si mesmos por meio da sua própria justiça. Então, uma justiça de Cristo que eles receberam, justiça imputada, e aí a justiça comunicada, eles se tornam justos, portanto a justiça agora é deles. Então, suas próprias justiças, quer dizer, a justiça que eles receberam de Cristo. Então, óbvio que quem quiser receber as vestes de Cristo vai ter que negar tudo aquilo que os sistemas religiosos atuais estão oferecendo. Porque estão oferecendo, se não, o pão deles mesmos, as vestes deles mesmos, também estão querendo aí ser chamados só pelo nome de Cristo. Então você tem aí a placa de cristianismo. Até quando se digita no Google ali a expressão cristianismo, doutrinas fundamentais do cristianismo, a primeira que vai aparecer é a Trindade, né? Isso aí já ferra tudo. Então se vê que é um sistema, o cristianismo atual é um sistema anticristão. É o anticristo que está ali, quer dizer, Satanás como o grande dirigente do mundo cristão. E quem tiver no legacy, no sistema, vai sofrer as consequências, porque ele se tornará cúmplice dos pecados que são cometidos lá. Então, assim, é um ataque ferrenho, só li textos aqui, um ataque ferrenho a todas as igrejas, sem exceção, porque Apocalipse 13 é muito claro. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Toda a terra, o que significa toda? Se é toda a terra, então toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e diz lá que adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, seu trono e grande autoridade. Então a terra inteira está, assim, saiu fora de Cristo, mas estão se alimentando de um outro pão, totalmente diferente, estão se vestindo com outras vestes, que não são as vestes do reino de Deus, não é o caráter de Cristo, que é recebido pela fé, a transformação, né, do ser, a maioria nem quer se arrepender dos pecados nem nada, e essa questão de simplesmente querer ser chamado, não, todo mundo é cristão, tá na moda ser cristão, tá tudo certo. Inclusive alguns famosos, né, dizendo que querem reescrever a Bíblia, não, porque tem termos antiquados aqui que não se enquadram na contemporaneidade. Então se vê justamente toda essa tentativa de mudança e o fato de rejeitarem completamente aquilo que Deus oferece, quer dizer, o pão que desce do céu, que é Cristo, e as vestes da justiça de Cristo. E isso se rejeita amplamente. Primeiro porque se rejeita o verdadeiro Deus, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e tal, e um só Senhor, que é o Jesus Cristo. E a vida eterna é essa. Ele resumiu isso tudo. E a vida eterna é essa. Te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. Só que o sistema religioso, o legacy como um todo, já era, acabou. Inclusive lá em Apocalipse 18, no verso 4, é dito explicitamente ali que um anjo bradou em alta voz, dizendo: sai dela, povo meu, saí do complexo religioso da Babilônia,
Entendeu? Porque ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Aí tu tens aqui, tens mulheres prostitutas. Naquele dia 7 mulheres lançarão mão de um homem dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. O único local da Bíblia ali que vai ter esse paralelo de 7 mulheres, 7 igrejas, é Apocalipse ali, quando vai falar das 7 igrejas. Então, quer dizer, a plenitude da história ou das fases do cristianismo, e a fase contemporânea se encontra na igreja de Laodiceia, e lá na igreja de Laodiceia a repreensão é bem forte. Quer dizer, dizes tu, sou rico e abastado, de nada tenho falta, mas mal sabes que és miserável, assim, desgraçado, pobre, cego e nu, né, que é a condição atual das igrejas. Então, o convite de Deus é simplesmente: saiam do meio delas, não toqueis nada impuro, saiam do legacy. Quem está procurando igreja, não procure, fique com a Bíblia, entendeu? Porque a igreja de Deus não é catedrais, não são instituições, não são CNPJs, é o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, tem lá as características: Apocalipse 14, 12, 12, 17, entendeu? Apocalipse 19, versículo 10, também vai falar alguma coisa nesse sentido. Já está especificado ali as características de um povo. Então tem as características, é o quê? Povo de Deus. Agora tá num CNPJ, tá numa instituição, e acha que tá salvo? Não, desculpa, mas não tá. Então o pessoal tem que realmente se atentar para isso, porque isso vai depender da salvação de cada um. E ninguém quer se perder. Obviamente que quem for buscar mesmo na Bíblia vai encontrar as respostas ali. Óbvio, orando muito a Deus e procurando fazer a sua vontade. Então as igrejas atuais, elas comem o quê? Do seu próprio pão, quer dizer, a sua própria teologia, a sua própria interpretação, até a sua própria Bíblia também, entendeu? Se vestem do que é delas, que é uma justiça totalmente própria, e querem tão somente ser chamadas pelo nome de cristão, né? Porque não querem ter a vergonha de ser solteiras, quer dizer, eles não querem admitir que aqui a gente faz o que a gente quer, só que a gente está tomando só o nome de Cristo emprestado, entendeu? Quer dizer, aqui virou um clube social, ou então algum tipo de coisa do gênero, onde simplesmente serve para se divertir, para ouvir rock cristão, Então, por aí vai. Então, óbvio que o texto tem que ser estudado, tem que ser analisado. Mas, assim, primariamente falando, mulheres aí que realmente vão estar lançando mão de um homem. Muita gente pensa que isso aqui está se referindo à questão do casamento, né, porque se diz que as mulheres atualmente elas vão ter sérios problemas para casar e tal. Tem algumas nesse sentido que tem uma certa dificuldade. Mas o fato é que Cristo mesmo advertiu e disse que seria assim como os dias anteriores ao dilúvio, né, os dias de Noé, onde se casavam, davam-se em casamento. Então, vai ter sempre um grupiozão para assumir, a mulher que vai para a igreja para zerar a quilometragem, que vai lá para meio que querer status social também. Tá cheio de gente nas igrejas aí que tem esse problema, entendeu? Cheio de mundanismo ali, simplesmente traz as coisas de fora para dentro das igrejas. E não é à toa que Deus pede pro povo dele sair, né? Quanto antes sair, é mais fácil para ele poder, de fato, já liberando o que ele vai liberar para essas pessoas. Entendeu? Que são as pragas, simplesmente a questão ali de quando mãos santas não mais levarem a arca, então a desgraça cairá sobre o seu povo, o povo rebelde. Então é óbvio que quem realmente for seguir vai ter que considerar esses pontos. Então aqui não se refere a casamento propriamente dito. Entendeu? Tem mulheres que têm dificuldade para casar, ok, mas o foco principal é essa questão espiritual dentro das igrejas. Porque hoje todas elas têm o seu próprio pão, têm suas próprias vestes e querem apenas o nome de Cristo, que é o que elas desejam.